Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva. Hoje nós estamos para mais um encontro ao vivo da disciplina de Fundamentos de Custos. E hoje nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas informações a respeito dos métodos de custeio de absorção e método de custeio variável, bem como os dois sistemas de acumulação, o sistema de acumulação por ordem e o sistema de acumulação por processo. Infelizmente, hoje não temos nenhum aluno podendo participar ao vivo, mas essa gravação, essa aula, esse bate-papo ficará gravado. De maneira semelhante também, nos outros vídeos, comentamos que vocês poderiam nos enviar algumas perguntas, deixar algumas sugestões, alguma coisa que precisava ser mais aprofundado no ensino ao vivo, no caso, nessa aula ao vivo, que embora seja curta, poderia auxiliá-los no entendimento de alguma parte da disciplina. Infelizmente, também não ocorreu nenhuma solicitação para que a gente pudesse trazer aqui com uma maior profundidade. Então, para aproveitar esse espaço, para aproveitar esse tempo que vocês estão dedicando a assistir esse vídeo, vou passar alguns pontos a respeito dos dois métodos citados, de absorção e o método variável, e também sobre sistemas de acumulação por processo e sistema de acumulação por ordem, ok? Então, vamos lá.
Vamos começar pelo sistema de acumulação por ordem, tá, gente? O que é o sistema por acumulação por ordem? Veja bem, quando a gente fala em sistema de acumulação, a gente está falando como que nós vamos absorver os custos, como que nós vamos estruturar os custos durante determinado período para depois fazer a contabilização dele, ok? Então, quando a gente fala em sistema de acumulação por ordem, é muito fácil a gente remeter a um serviço de uma manutenção mecânica, por exemplo, né? Então, imagine você pode ser que tenha o seu veículo, né? O veículo da família, enfim, você vai utilizar o serviço de uma manutenção mecânica, de uma oficina mecânica, e entrega seu carro lá. Deixa lá por alguns dias e depois vai buscar. Quando você vai buscar o seu carro, você descobre que o mecânico, a oficina responsável, ela não separou os custos envolvidos ao seu veículo, a manutenção do seu veículo. Ela simplesmente disse para o senhor o seguinte, para você o seguinte: olha, moço, eu pego aqui, a gente não utiliza o sistema de acumulação por ordem, a gente utiliza o sistema de acumulação por processo. Então, durante esse período de tempo, passaram por aqui 15 carros, então a gente vai utilizar o critério de rateio aqui, e você pode pagar X reais, porque foi o custo médio de cada um dos veículos. Você vai ficar espantado, creio eu, mas como assim? O que você está me dizendo? Você não sabe quanto foi no meu carro? Não, eu sei. Eu sei que foi uma parcela desses 15 carros que passaram por aqui, estou dividindo eles igualmente, fazendo uma média, e você pode pagar X. Você provavelmente não vai achar justo esse método de acumulação. Você vai discordar, você vai fazer algum fuzuê, alguma briga dentro do estabelecimento, porque você não está de acordo com aquilo que você quer apenas pagar por aquilo que efetivamente foi atribuído ao seu veículo. Mas, dentro das organizações, é isso que acontece quando a gente utiliza o sistema de acumulação por processo. Você simplesmente considera uma produção e tira a média do custo de cada um daqueles produtos, né? Por algum critério de rateio. Mas, dentro de um sistema por ordem, isso não acontece. Então, você tem o tratamento adequado conforme foi utilizados os recursos pelo seu veículo. No caso, fazendo a metáfora da oficina mecânica, né? Então, o sistema de acumulação é justamente esse tipo de sistema de acumulação por ordem, é justamente esse tipo de sistema de acumulação, naquele que você vai segregando todos os recursos utilizados, seja de mão de obra, seja de material, seja de custos indiretos, para determinado projeto, para cada determinada ordem, para determinada encomenda, muito utilizado também na construção civil, na indústria naval, na prestação de serviços, como a gente citou. O sistema de acumulação por ordem, ele vai separando cada elemento de custeio, cada recurso utilizado em contas separadas para depois alocar e identificar os custos do produto, ok? Então, são características desse sistema de acumulação de ordem ou encomenda ser utilizado para onde você tem poucas unidades, você trabalha com uma quantidade relativamente pequena, que é possível fazer esse controle individualmente. Normalmente também são serviços prestados sob encomenda ou produtos confeccionados sob encomenda e de normalmente um custo um pouco mais elevado também. Há um custo específico para cada uma das ordens, custo específico para cada um dos produtos, custo específico para cada um das encomendas, ordens ou serviços. Normalmente, esse processo produtivo ele tende a ser de longa duração. Como eu citei anteriormente, a indústria naval, a indústria aeronáutica, são processos mais longos, a indústria da construção civil, você consegue utilizar
dessa sistema de acumulação por ordem. E também, normalmente, você utiliza em produtos de elevado custo, como eu citei anteriormente. Já o processo contínuo, não. O processo contínuo é aquele que nós encontramos com mais facilidade no nosso dia a dia, nas indústrias brasileiras, nas empresas de maneira geral. Por quê? Porque ela trabalha com o conceito de produção em série. Diego, mas é só em produção em série? Não necessariamente só em produção em série, mas que há uma repetição, que há um processo relativamente padronizado de consumo dos recursos. Então, você consegue identificar, por meio de uma ficha técnica, por meio de um processo de engenharia da produção, quais são os custos que incorrem em cada um dos produtos da empresa, mas não separadamente, e sim em lotes, em produção, seriado. E daí você vê que ele é relativamente idênticos uns aos outros, e você consegue fazer essa alocação por meio de lotes, por meio de médias, ok? Então, é feito em produção em séries, não tem especificações, no caso, os custos são jogados para a produção ou departamento e vão sendo apropriados no fechamento do mês aos produtos, por meio do custo médio e não do custo específico. Normalmente é um produto, normalmente os produtos são de processos produtivos rápidos e são relativamente de baixo custo, ok? Então, essas são as duas características principais, os dois sistemas de acumulação principal e suas características no que diz respeito a custos, ok? Então, o sistema de acumulação em ordem ou encomenda ou o sistema de acumulação de processo contínuo. Quando a gente utiliza ainda o sistema de acumulação por processo contínuo, a gente precisa carregar para o mês subsequente o equivalente de produção, né? Para você determinar qual que é o custo de produção daquele período. Desta maneira, vai haver um conceito aí daqui a pouco para vocês, dentro da nossa disciplina, de equivalência de produção, de equivalente de produção, para você poder carregar o estoque de produto em processo de um mês para o outro, perfeito? Então, dentro de sistemas de acumulação de custos, essa era a principal abordagem que eu gostaria de trazer para vocês, e agora a gente vai identificar algumas características dos métodos de custeio por absorção. O método de custeio por absorção, ele tem duas possibilidades bastante claras, né? É o método de absorção com e sem departamentalização. O mais habitual, dentro das grandes organizações, é você trabalhar com método de custeio por absorção com departamentalização, no qual você vai alocando os centros de custos, os custos, os gastos da empresa em centros de custos, e esses centros de custos vão sendo absorvidos pelos produtos, esses custos vão sendo absorvidos pelos produtos de acordo com a sua passagem pelos centros de custos, ok? Mas também não é incomum você utilizar o método de custeio por absorção sem a departamentalização. É interessante citar que o método de custeio e absorção ele é o método, originalmente falando, oficial para a contabilidade financeira, ou seja, para a apuração de resultado da empresa. Diego, existem outros métodos? Existem outros métodos que podem sim ser aceitos, mas isso é uma outra discussão, isso é uma discussão a um título até que a gente teve essa discussão lá na elaboração da nossa dissertação de mestrado, na qual que vem muitas vezes com esse erro aí de dizer que o método de custeio por absorção é o único aceito pela legislação. Não, no momento que ele foi concebido, havia outros poucos métodos para serem comparados, e por isso que ele carregou essa fama de ser o único reconhecido pela legislação. O que hoje a gente já consegue provar
que não é bem assim que ocorre. E sim, o que a gente deve se concentrar é nos princípios. Mas, como eu falei, isso é uma outra história. Mas, método por método, vamos considerar, assim, em primeira instância, que a gente utiliza com maior, infinitamente maior utilização mesmo, o método de custeio por absorção para fins de contabilidade financeira. Então, a característica do método de custeio por absorção é o quê? Você vai pegar todos os custos da empresa, independente se são custos fixos ou variáveis, independente se são diretos ou indiretos. E você vai alocar esses custos aos produtos de acordo com um critério de rateio pré-estabelecido, ok? Então, os custos diretos, você identifica ele com clareza, né? Aonde que ele está no produto, a quantidade que ele está empregado no produto, o tempo que ele está empregado no produto, isso é muito fácil, isso é muito claro e objetivo você identificar. Agora, os custos indiretos são os custos que você não tem como precisar o quanto daquele recurso está sendo consumido pelo produto que está sendo fabricado. Logo, você vai ter que criar um critério de rateio. E esse critério de rateio se aplica para todos os custos indiretos. Você pode criar diversas maneiras, diversos critérios de rateio e utilizar cada critério para cada elemento, sem problema nenhum. Só que, de qualquer maneira, ele vai ser de maneira arbitrária, você vai definir, subjetiva. Então, o aluguel, você pode utilizar ele, a metragem quadrada da área ocupada para a produção daquele bem e alocar o gasto com o aluguel, o custo de aluguel, aos produtos de acordo com a metragem quadrada. A supervisão, você pode alocar pelo número de profissionais que ele coordena, a energia da fábrica pelas horas máquinas, enfim. Existem N critérios de rateios, uma infinita possibilidade de você jogar esses rateios, esses custos indiretos aos produtos por meio de critérios de rateio. A questão é que todos os custos, independente se eles são fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, eles devem ser apropriados, alocados aos produtos ao término do período, perfeito? Só que isso gera distorções na hora da análise, justamente em função desse rateio que ocorre dos custos indiretos. Para isso, a gente tem uma alternativa, que é o chamado custeio variável, ou custeio direto, ok? Mas antes de partir para o método de custeio variável, eu gostaria de destacar também que no custeio por absorção com departamentalização, a gente vai alocar esses custos primeiramente aos departamentos e conforme os produtos vão utilizando desses departamentos, eles vão consumindo os custos desses departamentos. Então, primeiro você vai identificar quais são os gastos identificados aos departamentos e depois você vai jogar esses gastos dos departamentos, primeiramente dos departamentos de serviço para os produtivos e depois dos produtivos para os produtos. Diego, o que são os departamentos produtivos e os departamentos de serviços? Bem, os departamentos de serviços, eles não têm um contato direto com a produção, com o produto propriamente dito. Eles são departamentos da área produtiva, porque eles carregam custos, ok? Mas eles não fazem a manipulação, eles não fazem o beneficiamento, não fazem o processo de manufatura desse produto. Eles estão ali como um suporte, como prestadores de serviços para a área produtiva, e não que efetivamente produzem, perfeito? Então, esses departamentos de serviços, você vai transferir esses gastos dos departamentos de serviços para os departamentos produtivos, também de acordo com algum critério de rateio, seja pelo número de requisições, seja pelo número de profissionais, seja pelo número de horas máquinas, enfim, pelos custos diretos, alguma maneira você vai jogar esses custos dos departamentos de serviços aos departamentos produtivos. E daí, dos departamentos produtivos é que você vai utilizar um outro critério de rateio, ou até similares, para trazer esses custos dos departamentos
produtivos já adicionados aos rateios anteriores para os produtos efetivamente, ok? Então, método de custeio e absorção, método de absorção com departamentalização. E, por fim, o método de custeio variável é o método de custeio que evidencia o quanto que cada um dos produtos deixam de margem para coberturas dos custos e despesas fixas. O que é o método de custeio variável? Bem, ele vai considerar tão somente os custos e as despesas variáveis. Esses custos e despesas variáveis, eles vão extraídos do preço de venda, vão deixar a margem de contribuição. A margem de contribuição é o quanto que efetivamente cada venda desse produto deixa para a empresa pagar os custos e despesas fixas que não estão ali elencados, ok? Então, com o conhecimento da margem de contribuição, você chega facilmente, por exemplo, ao ponto de equilíbrio, que seria o quanto que você precisa vender para que a tua empresa não incorra em prejuízo. Mas esse é assunto para uma próxima aula também. Então, o que é importante que vocês saibam sobre o método de custeio variável é que você parte do preço de venda, você vai tirar os custos e as despesas variáveis e você vai chegar à margem de contribuição. Os custos e as despesas fixas, elas vão direto para resultado, como se fossem despesas do período. E isso faz com que a distorção ocorrida pelo rateio dos custos indiretos, ele acaba não impactando na análise, porque você analisa só aqueles que efetivamente são os custos marginais, aqueles custos que efetivamente você incorre na produção desse bem, e as despesas que ocorrem também quando você o vende, né? Então, no primeiro momento, esses custos e despesas, esses custos variáveis, eles são alocados em estoques, e no momento da venda, ele leva junto consigo as despesas variáveis incorridas lá para resultado. Então, o custo, ele vai sendo alocado no estoque, o custo variável, e no momento da venda ele vai para resultado com as suas despesas variáveis também, custo variável e despesa variável. Agora, enquanto isso, os custos fixos e as despesas fixas da empresa, eles vão diretamente para resultado, não são estocados. E daí é que fere, então, o princípio da competência, no que diz respeito que o reconhecimento das despesas deve ocorrer concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo dos reconhecimentos das receitas. Então, se eu estou reconhecendo as despesas de maneira antecipada, a partir do momento que eu jogo esse custo, né, esse custo do produto, de maneira anterior à venda desse produto, estou jogando custo fixo diretamente para o resultado, estou jogando esse custo de maneira antecipada à minha receita, ok? Então, eu estou ferindo o princípio da competência e por isso que o método de custeio variável é um dos métodos que não é, de fato, aceito pela nossa legislação, ok? Ah, Diego, mas sempre vai dar diferente o método de custeio variável com o método de custeio por absorção? Não. Alguns momentos o resultado vai ser igual. E quando que ocorre esse momento? Quando você produz e vende toda a tua produção. Você vende tudo aquilo que foi produzido. Você não gera estoques. Se você não gerar estoques, se você produzir só aquilo que efetivamente vendeu, ou vender tudo aquilo que efetivamente produziu, você não vai gerar estoques, e com isso o resultado do método de custeio por absorção ou pelo método de custeio variável da empresa será exatamente o mesmo. Por quê? Porque a diferença entre os dois está justamente no tratamento dos custos indiretos, que por sua vez são afetados quando há estoques. Se não há estoques, se não houve geração de estoques, ele não vai afetar o resultado. Os dois métodos vão trazer exatamente o mesmo retorno. Ok, gente? Então, eu quis trazer uma explicação de uma maneira diferente para vocês hoje, uma vez que não houve nenhuma interpelação de vocês, não houve nenhum questionamento de vocês, então eu trouxe esse vídeo para falar um pouquinho de uma maneira diferente sobre os métodos de custeio absorção e método de custeio variável, também o sistema de acumulação por processo e o sistema de acumulação
por ordem. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Não esqueçam que a nossa plataforma está aberta para quaisquer questionamentos e eu respondo assim que possível. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.